Pai, de infinita bondade e misericórdia, a caravana do conselheiro, a tua caravana, a caravana de amor, mais uma vez te agradece, te acolhe e te bendiz. Obrigado, ó Pai, por nos amar gratuitamente. Obrigada, Jesus, nosso mestre e guia, por nos instruir. Obrigada, conselheiro e sua falange de bem, por nos conduzir sempre no caminho da fé, no caminho da esperança, no caminho da caridade. Obrigada, Maria Santíssima, pela intercessão constante em favor de teus filhos. E te pedimos, inspira, Senhor, o nosso expositor convidado, Augusto Fernando, para que ele possa transmitir teus ensinamentos direcionados aos nossos corações, que estejamos abertos para acolher as suas instruções e continuar a nossa caminhada educativa rumo à reforma do nosso ser, através de pensamentos positivos, de vibrações de paz e de sintonia harmônica com a sua criação. Graças por mais esta noite de conselheiro. Graças por tua presença no meio de nós. Graças te damos todos juntos. Assim seja. Amém. Aos amigos do Centro Espírita Caravana do Conselheiro, de Bento Ribeiro. É com muita alegria que a gente vai conversar um pouquinho sobre Emmanuel, do livro Fonte Viva. Esse livro que é o próprio Evangelho colocado nas palavras de um espírito nobre para que nós possamos entender a finalidade da vida. Porque já compreendemos que o Evangelho é o roteiro de vida. O Evangelho é o roteiro de uma grande viagem que fazemos quando reencarnamos. O ir e vir que se dá milhares de vezes. Quantas vezes nós desencarnamos e reencarnamos. Porque o processo evolutivo que nos levará um dia a uma pureza total, ele é necessário que se faça através de vivência. Vivência baseado no mestre, no guia e modelo que nos deu toda a orientação para uma vida feliz. É claro que essa orientação depende da nossa interpretação. E mais do que isso, depende da nossa educação no sentido de burilarmos as arestas em favor da dignidade, da honra, do altruísmo, da solidariedade. Então, eu aqui folheando o nosso Fonte Viva de Emmanuel, eu parei no item 30, no capítulo 30, que é educa. Olha, educa. Então, Emmanuel interpreta a visão de Jesus em nós como um processo educacional. Então, a página coloca assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo que nos diz isso, do Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então, o que Paulo nos alerta? Qual o significado desse dito que tem uma profundidade que precisamos refletir sobre ela? Quando ele diz assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. O que é o germe? O germe é o embrião, não é? E o que é uma semente? A semente é, na maioria das vezes, um elemento minúsculo que encerra todo um processo de formação, de construção de uma entidade que se fará plena. O minúsculo grão de mostarda, por exemplo, faz uma árvore, realiza uma árvore frondosa. Naquela semente tem toda a genealogia, a genética, que fará com que um indivíduo se forme pleno e dê os frutos. E que esses frutos possam ser alimentos para os que consomem
e desses alimentos, uma vez consumidos, restará de novo a semente, restará de novo o embrião. E aí o processo se faz de uma simples semente, por exemplo, uma laranjeira. Uma simples semente dará centenas de laranjas, milhares ao longo da sua existência, como entidade pronta para a reprodução. Que nós possamos entender que tudo isso tem que passar por um processo. O adubamento, né? a conservação, a sustentação e nos livrar das pragas. Que são pragas? Pragas são as substâncias, os elementos, as influências que vêm. Por isso precisamos, como Jesus nos disse, nos livrar da tentação. Melhor dizendo, resistir à tentação. Porque ela faz parte ainda dessa contingência planetária. Éramos um planeta primitivo, estamos numa expiação em provas, e estamos iniciando um processo de regeneração. Estamos ainda no meio, porque precisamos estar no planeta ditoso, o planeta celestial, que se fará aqui mesmo, desde que os elementos que o compõem já tenham essa educação moral, essa educação intelectual, para que o seu livre-arbítrio possa fazer escolhas melhores a cada dia mais. Então, no coração da terra há melodias da fonte. Olha só, é como uma nascente. Quando o rio, a água pura, sai lá da sua fonte, ela vai percorrer caminhos. O aqueduto que protege faz com que não haja a contaminação daquela água. Porém, nessa trajetória existe a ação de outros elementos, do homem, do animal, das plantas, que nem sempre são conduzidos à respeitabilidade que aquela água pura tem em sua origem, o seu embrião. Aí há a contaminação. Então, nessa trajetória desta água, ela pode perder a sua pureza, ou pode ser bem condicionada por aqueles que têm condição, no nosso caso, os nossos anjos protetores, nesse caso, os espíritos amigos, nesse caso, aqueles que trouxeram o Consolador ao nosso entendimento, para que nós possamos nos purificar à medida que esse rio, que é a vida, vá nos levando a caminhos necessários para que a gente um dia dê frutos. Então nós vamos semeando. Quando a gente fala em semear, quando a gente diz a parábola do semeador e pensa nela, algumas sementes caíram no meio da estrada, do caminho, outras no espinheiro, outras nas pedras e algumas na terra fértil. E essa fértil pôde multiplicar de acordo com a sua capacidade essa semente para se transformar em uma realidade evolutiva dos espíritos que lá estão, que somos nós. Só que essa sementeira, essa terra fértil, a gente pode interpretar como nosso próprio coração. Nós temos momentos que deixamos à beira do caminho as informações, momentos de turbulência que nós colocamos em pedras, em espinhos, e há momentos que um pouquinho do nosso coração se transforma em terra boa, e aí nós vamos agindo em favor de multiplicar, não polarizar. Espírito superior não polariza. Espírito superior harmoniza, une, faz com que se propague o bem, a unidade, a união, a verdadeira capacidade de compreendermos Deus em nós. Quando falamos que Deus está em nós, falamos dessa semente, sim, nessa semente espiritual, porque somos feitos à imagem e à semelhança do Pai. Portanto, existe o embrião em cada um de nós, mas esse embrião precisa estar no local da produtividade, da produção, da parte da terra boa do nosso coração. Então vamos fazer esse mergulho no âmago de nós mesmos para buscarmos, através do entendimento, do autoconhecimento, que é fundamental, buscarmos a fertilização dessa semente. Quando eu falo o autoconhecimento, muitas vezes a gente generaliza. Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, todos são. Mas sim, mas aí é uma acomodação.
eu tenho que refletir no final de um dia, como Santo Agostinho nos coloca, quando eu fui egoísta, em que momento? Em que momento eu fui vaidoso? Em que momento eu trabalhei a chincalhe, a maledicência, o desrespeito? E quando eu fiz o contrário? Quando eu frutifiquei a minha existência com atitudes boas, com pensamentos bons, consolando. O Consolador prometido, que Kardec se dedicou até o final de seus dias, a explicação clara para todos nós, clara. Ele nos fez com que o Evangelho, o roteiro melhor da grande viagem que é cada reencarnação, fosse entendido por nós. Então, quando eu empreguei o Evangelho na minha existência, em que momento eu coloquei o Evangelho no meu proceder? Eu gosto, eu acredito que eu preciso de todos os dias refletir sobre um parágrafo que seja, porque ali está o roteiro da grandeza moral. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. O que significa isso, né? Quando perguntaram ao autor do Pensador, Rodin, né? Como é que ele fez isso? Ele falou, olha, já estava ali, o monolito já estava ali, eu só aperfeiçoei. Eu só desbastei arestas desnecessárias. Você já reparou que quando a gente ora, na maioria das vezes a gente ora pedindo que os nossos desejos sejam satisfeitos? Olha, eles já estão aqui. Que eu peça a Deus que me auxilie a burilar os meus desejos, para que ele se transforme um dia numa obra que possa ser admirada por todos que cercarem essa trajetória. E mais do que isso, possa ser inspiradora. Então, entretanto, o pomar reclama esforço ativo, é o que estamos falando. Reforço ativo. Nós precisamos atuar constantemente. Orai e vigiai. Mas eu gosto de interpretar também, vigiai e orai. Porque eu tenho que estar atento. E eu tenho que pedir misericórdia, porque o amor de Deus por nós é por misericórdia. Deus não nos julga por merecimento, jamais, porque somos todos filhos dele. O maior delinquente que você possa imaginar e o ser mais virtuoso tem o mesmo amor de Deus. Só que um precisa de uma dedicação maior, que esse virtuoso auxilia essa trajetória. Então, que nós saibamos que, por mais afastados moralmente que estejamos dessa condição de filho, ele é o nosso Pai, ele sabe quem somos. Não precisamos nos iludir dizendo a ele o que eu preciso, o que eu quero. Não, que eu possa entender a maneira de conseguir a paz de uma consciência limpa, de uma consciência que se volta para o amor de Deus no seu entendimento pleno, que ainda não sabemos. A gente acha assim, que Deus me ajude, se Deus quiser, Ele quer sempre o nosso bem. Ele nos deu todo um roteiro, que é o Evangelho que Jesus nos trouxe, para que compreendamos o verdadeiro bem que a necessidade existencial exige do processo evolutivo. Então, a corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. É o rio da vida. A joia de escultura pede milagres em buril. É o escultor lapidando a peça bruta até ela se tornar perfeita. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade, sim. Esse embrião precisa ser despertado em nós. Só o autoconhecimento vai dizer, olha, Augusto, você tem seus limites, mas você tem seu potencial. Siga um roteiro do amor. Siga o roteiro do Evangelho de Jesus. Aí você vai expandir. E quando isso estiver cada dia mais pleno, mais lúcido, o espelho que estava borrado de lama, ele vai se limpando. E você vai poder ver quem você é. Não é aquele espelho que uma maquiagem, que uma roupa bonita nos ilude. Não. É o espelho da consciência limpa, que é uma conquista. Por isso viemos e voltamos milhares de vezes.
Por isso que nenhum preconceito cabe nessa existência. Porque um dia, quando compreendemos o amor pleno, não teremos nenhum preconceito. Porque vamos compreender que já fomos criança, já fomos asiáticos, já fomos europeus, já fomos africanos, já fomos negros, brancos, já fomos de tudo. Porque eu só posso amar plenamente se eu me identificar com aquele que está comigo para caminharmos juntos. Nem na frente, nem atrás. Quando na escada evolutiva alguém estiver um degrau acima de mim, que eu possa pedir a mão para subir. E aquele que está um degrau abaixo de mim, que eu ofereça a mão para ele subir. Então, também Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Essa página, esse capítulo é, assim, emocionante. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos meninos. Olha só. Eu sempre digo na minha profissão, eu lido com pais e crianças. Eu sempre coloco assim, olha, você ama muito seu filho, claro. Amar todo mundo ama. Mas o que você faz do amor? Né? Porque se não houver disciplina, não haverá virtude. Emmanuel nos diz isso. O que hoje é disciplina, amanhã é virtude. Então, o que eu consiga fazer com que meu filho tenha respeito no lar, para que ele aprenda a amar. Porque quem não respeita, não ama. Quando ele sair dessa instituição de proteção protetiva, que é o lar, ele possa levar no bojo do seu coração todos os ensinamentos, que a vida lá fora pune. Quem ensina é papai e mamãe. Quem ensina é o responsável por esse ser antigo, né? Esse espírito antigo que renasceu porque tem expiações e provas para cumprir. Então, quando se diz assim, cronologicamente, eu estou ficando velho, eu gosto de ter um raciocínio que é assim, eu estou rejuvenescendo. Porque o espírito não nasce pronto. Ele vai rejuvenescendo à medida que tem as experiências da vida, porque ele vai se purificando, se assim se determinar. Então, meus irmãos, que a gente compreenda que a velhice é física, são os órgãos lentamente modificando ou diminuindo a sua função. Mas isso significa a jovialidade do espírito que vai aprendendo a amar. Em cada reencarnação, se ele assim tiver o livre-arbítrio, a educação, ele vai se rejuvenescer. E cada vez que ele volta com expectativas, com a probabilidade que cada reencarnação, o que é? São probabilidades de êxito. Por isso que nós não retornamos sem saber de nada, não. Retornamos com toda a experiência vivida. E que eu entenda que o que hoje é o meu presente é que o meu passado precisa ser burilado por esse presente. E o que será o meu futuro é o presente que eu construí nessa caminhada até retornar à pátria espiritual. Então, somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Olha só. O que é heroísmo santificante? É o esforço, né? O que é sacrifício? Uma vez eu ouvindo uma assistência social com um trabalho muito bonito junto a jovens, a crianças de rua, um dos jovens que já estava com ela há muitos anos, no sentido do trabalho no bem, perguntaram a ele sobre o sacrifício daquela mulher que há anos estava trabalhando. Ele definiu assim, olha, perguntaram a ele, aliás, qual é o caminho mais curto que ele levou para sair daquela situação anterior e para estar agora estabilizado moralmente. Ele falou assim, chama-se sacrifício. Sacrifício de quem? De todos nós, principalmente dela. Que ela encurtou o caminho com o sacro ofício que ela fez da vida dela. Olha só. Então não vamos reclamar da nossa rotina. Não vamos. Vamos fazer com que essa rotina se torne um caminho de felicidade para a próxima experiência reencarnatória.
com o bojo do significado de viver. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Olha só, que tenhamos a ternura na fala. O meu mentor espiritual ele sempre me recomendou: Augusto, espero que o seu ganho, sua vivência material, não tire a ternura. Porque, meu Deus, quando a gente grita educando, a gente está dando vazão a um processo obsessivo simples de nós mesmos e levando um exemplo de desequilíbrio a quem está dependendo de nós como educador. Então, precisamos saber que interpretamos a dor e o trabalho, interpretemos a dor e o trabalho como o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Olha só, vamos deixar de falar por que eu sofro e falar para que eu sofro. E entender que a dor é real, mas o sofrimento é interpretativo. Depende daquele que está passando pela dor. Quanto mais esclarecido, quanto mais a sua fé for expandida à imortalidade do ser como espírito, mais ele vai trabalhar para que esse sofrimento seja motivo evolutivo na purificação do ser. Entender que somos espíritos. Se somos espíritos, convivemos uns com os outros como espíritos. E que a materialidade que muitas vezes nos incentiva a desvios ficará. Sim, o que irá como espírito é a consequência do que fizermos com aquela oportunidade material de sobrevivência. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Olha só. Um dia todos nós seremos anjos, né, meus amigos? Então, que a gente consiga transformar a nossa inteligência, né, em humanidade. Quer dizer, que saibamos repetir os ensinamentos do Mestre Jesus onde estivermos. E que essa humanidade realizada a contento possa um dia nos tornar anjos. O anjo não foi feito um anjo. O anjo ainda passa por processos evolutivos. Porque a perfectibilidade que Jesus nos confiou, nos recomendou, é um processo hercúleo de dedicação à vida, o desprendimento, a capacidade de estar na vida, atuando como espírito imortal, buscando a purificação de seus sentimentos. O que hoje é emoção, que me faz xingar, ter raiva, chorar, possa ser refletido por mim profundamente para se transformar em sentimentos que enobreça e que me dê a verdadeira alegria de estar nas experiências reencarnatórias com pessoas que não são por acaso. Todos que convivemos têm alguma história que o nosso amor precisa burilar. Então, às vezes, um encontro na rua, um pisão na rua, alguém que nos escandaliza com uma notícia, nós precisamos fazer com que essa inteligência, essa racionalidade, humanize a relação, para que um dia ela se santifique. Então, educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Olha só. Então, a gente vive dizendo que Deus está em nós. Sim, mas está em torno de nós também. Que possamos santificar essa vivência. E quando formos por aí divulgando a doutrina, quando chegarmos a lugares que já tivemos oportunidade de ir, que as pessoas ali, por condições de isolamento, por condições de falta de oportunidade humana para vencer suas provas, não que estejam ali injustiçados por Deus, não. Deus é justo. Nós é que interpretamos essa justiça como algo desprezível àquele que sofre. Que nós possamos interpretá-la como motivo de humanizarmos a vida dessas pessoas.
e que muitas vezes a falácia, a verborragia, falar de uma maneira erudita, nada significa. Que a nossa presença, nossa atitude, o nosso olhar, o nosso abraço possa significar o despertamento do Evangelho de Jesus a esses irmãos que temporariamente estão no processo de sofrimento. Então, meus irmãos, fica aqui a nossa mensagem. Muito feliz por estar com você. Que a paz de Deus possa envolver a cada dia, a cada instante, a cada momento, a existência de cada um. Que não sejamos indivíduos individualistas. Somos individualizados que somos únicos, mas o sermos individualistas é um mergulho em todos os sabotadores evolutivos, como a vaidade, como o orgulho, como a prepotência, como o preconceito, como a arrogância. Que sejamos filhos de Deus, assumindo a condição de irmãos da humanidade. Graças a Deus, meus irmãos. Nós agora vamos fazer uma pequena prece. Essa prece de agradecimento ao Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, a Maria, Mãe Santíssima. Obrigado por estarmos aqui compartilhando ainda a pequenez da nossa interpretação para a grandiosidade de pessoas que estão nos ouvindo. Esses sim são aqueles que nos auxiliam, porque com a sua atenção, com o seu respeito, com o seu amor, pode nos estimular a prosseguir na seara do bem. Ainda temos muito a vencer, ainda temos muitas dificuldades próprias, bem sabemos, mas isso não é fonte de desânimo, pelo contrário, são desafios do amor que rogamos ao Pai, ao nosso anjo de guarda, aos nossos mentores, aos nossos guias espirituais, que nos estimulem através do diálogo, que semi-liberto pelo sonho possamos ter, e quando refletimos, quando procuramos mentalizar o amor, nos influi a prosseguir. Muito obrigado, companheiros, pela oportunidade de servir, e que a paz nos envolva sempre com renovação a cada segundo do amor em nós, nesse embrião divino, nessa genética espiritual divina.